Olá, começa agora mais uma edição do programa Boi Forte. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o seu espaço para ficar sabendo das novidades que movimentam esse que é um dos principais segmentos do agronegócio brasileiro. E veja só, o melhoramento genético é uma das ferramentas mais poderosas para transformar a pecuária brasileira, tornando-a mais produtiva, mais eficiente e, é claro, mais sustentável. O Brasil é hoje uma referência mundial na produção de carne bovina de alta qualidade. E muito desse sucesso se deve ao trabalho silencioso e contínuo da pesquisa científica. No programa de hoje, nós vamos entender como o melhoramento genético tem influenciado diretamente a qualidade da carne, a eficiência alimentar até dos animais e a sustentabilidade dos sistemas de produção. Bom, e para essa conversa, eu recebo o pesquisador em melhoramento animal da Embrapa Gado de Corte, o Gilberto Menezes. O Gilberto já vai aparecer aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado pela participação com a gente hoje aqui no nosso programa Boi Forte. Tudo bem com você? Tudo jóia, Felipe. É uma satisfação participar do programa, falar de um assunto que eu trabalho há tanto tempo e que eu considero tão importante aí, como você já relatou, para esse ramo do agronegócio brasileiro, que é a cadeia da carne bovina. Muito bem, Gilberto. Bom, vamos dar uma contextualizada para a nossa audiência. Na sua avaliação, como você definiria o estágio de hoje, o estágio atual do melhoramento genético aqui da pecuária de corte no Brasil? A gente está em que ponto dessa evolução, digamos assim? Olha, Felipe, a gente pode se orgulhar no Brasil em termos de melhoramento de gado de corte no nosso país, sabe? Evidentemente, há bastante para se evoluir, né, e sempre muitas oportunidades, igual você falou, principalmente em termos de pesquisas, em termos de avanços tecnológicos, mas eu entendo que o Brasil, e graças muito aos seus criadores, junto, em parceria com associações de criadores, com instituições de pesquisa, como a Embrapa, fizeram um trabalho muito bem feito nessas últimas décadas, vamos assim dizer, de forma que hoje nós temos material genético, recursos genéticos, raças bovinas com alto desempenho, com alta capacidade de produzir carne, de boa qualidade sobretudo, nas condições tropicais, nas condições de clima, de ambientes que nós temos aqui no Brasil, sendo as raças zebuínas um destaque nesse processo de melhoramento, permitindo, né, que o Brasil, como você falou, tenha um protagonismo no mundo todo na produção dessa proteína tão importante. É um reconhecimento de fato gigantesco, né? A gente ouve esse feedback, digamos assim, de diversos países, de diversas entidades representativas de outros países, inclusive. Mas, na sua avaliação, quais são os principais diferenciais genéticos que fazem da nossa carne um produto tão competitivo lá fora, por exemplo? Olha, como eu falei, o principal, o que a gente mais conseguiu evoluir em termos de genética bovina no Brasil foi conseguir ter animais que conseguem ter um bom desempenho produtivo e reprodutivo nas condições de clima tropical. Isso envolve conseguir produzir em alta qualidade, em alta quantidade, com calor, com umidade, com parasitos diversos. E isso, então, é um diferencial que nos permite o quê? Aproveitar um recurso relativamente barato, como o pasto, o capim, e transformá-lo numa proteína de alta qualidade em alta escala. E isso vem fazendo que a gente, ao longo do tempo, conseguiu atender o nosso mercado interno e já há alguns anos tem um protagonismo no mercado internacional. Ou seja, buscando animais que são adaptados às nossas condições, mas, além disso, evoluindo, principalmente em termos de desenvolvimento de ganho de peso, desenvolvimento ponderal, que a gente fala, na parte reprodutiva, também a gente vem tendo ganhos importantes ao longo do tempo, animais capazes de sobreviver e produzir em alta qualidade, em alto desempenho, nas nossas condições, o que não é comum no mundo como um todo,
principalmente pensando em raças, em recursos genéticos taurinos que não são adaptados. Acho que esse é o grande trunfo que o Brasil teve ao longo dessas últimas décadas, que é um animal adequado às nossas condições e, claro, a cada nova geração, animais mais produtivos, mais eficientes, igual você falou também já, saindo apenas do foco em animais que pesam mais, que são mais férteis, mas também indo para animais que são mais sustentáveis, que usam melhor os recursos alimentares para a produção de carne. Essa área, digamos assim, né, do melhoramento genético, é uma área que vem se transformando muito rápido, né? É uma área que envolve muita tecnologia e eu queria te perguntar se é uma área que existem muitos métodos para serem aplicados, digamos assim, no melhoramento genético, para resultar nesse avanço todo. Existem métodos diferentes para se trabalhar o melhoramento genético? Existem sim, né? A gente tem várias ferramentas, vamos dizer, que a gente acaba utilizando para a gente promover esse melhoramento genético dentro, por exemplo, do rebanho nacional. Isso a gente pode pensar desde do avanço que nós tivemos em biotécnicas reprodutivas, como a inseminação artificial, principalmente a feita em tempo fixo, a conhecida IATF. Isso permitiu com que genética, né, animais de maior nível genético fossem usados em maior escala em todo o Brasil. Isso ajudou e vem ajudando com que os nossos rebanhos, de forma geral, das diversas raças, evoluam mais rapidamente, que haja uma multiplicação desses indivíduos. Dentro dessa linha de biotécnicas reprodutivas, a própria evolução das técnicas de fertilização in vitro, para a produção de embriões, também avançou bastante. E isso também acaba facilitando essa multiplicação e a reprodução mais efetiva de animais superiores. Agora, o que realmente fez e vem é o cerne do trabalho de melhoramento genético de gado de corte, e isso não apenas no Brasil, mas no mundo, é um trabalho sistemático feito ao longo dos anos pelos nossos criadores, dentro das fazendas, coletando informações e usando de informações processadas e trabalhadas por instituições de pesquisa e ensino, e a Embrapa é uma delas, essas informações trabalhadas usando, por exemplo, conhecimentos da genômica, de genoma dos animais, incorporando isso nos processos que a gente chama de avaliação genética, que permitem que a gente identifique os melhores animais geneticamente para as características que a gente deseja e aí possa, então, multiplicá-los, usá-los na reprodução em mais escala, usando as biotécnicas que eu citei para vocês aqui, IATF, a própria fertilização in vitro. Enfim, veja que é um sinergismo entre diversas tecnologias e conhecimentos que faz com que a gente vá avançando. E, além disso, a gente se soma a esse processo a evolução de tecnologias que permitiram usos de métodos estatísticos matemáticos mais eficientes, mais interessantes para esse processo de avaliação genética. E isso, então, graças ao avanço da informática, da computação, isso favoreceu muito o melhoramento animal. Tá? Isso parece algo desconectado, mas a carne que a gente come hoje, a pujança da nossa pecuária bovina de corte, uma parte dela passa por um avanço tecnológico do ponto de vista computacional que permite que grandes análises de grandes bases de dados sejam feitas e assim informações mais acuradas, de maior qualidade, sejam entregues aos nossos criadores para fazerem o seu trabalho de seleção e melhoramento. Então, isso é algo bem interessante. E um outro, Felipe, importante é que o avanço de tecnologias ligadas a, por exemplo, a engenharia, a eletrônica, permitiram que a gente saísse, há algumas décadas atrás, de avaliar os animais apenas com base no olho, na avaliação visual, ou, quando muito, com base numa balança, né, para pesar os animais, e a gente passou, ao longo dos últimos anos, últimas décadas até já, a ter novas formas de mensurar os animais para características que até um tempo a gente não teria como. E aí, por exemplo, eu trago
o caso da ultrassonografia de carcaça, que é o uso do ultrassom, que a gente, até na medicina humana, está acostumado aí dentro dos hospitais, mas o ultrassom sendo usado para avaliar o animal ainda vivo em termos da sua qualidade de carcaça. Então, você consegue avaliar o animal vivo dentro da fazenda, dentro dos currais, para avaliar seu potencial de musculosidade, de deposição de gordura, e isso é depois inserido no processo seletivo. E aí, em vez de eu apenas fazer a seleção, o melhoramento, com base no peso ou numa análise visual, eu ainda somo a informação, por exemplo, dessa qualidade da carcaça medida por ultrassom, uma tecnologia extraordinária, pensar que um ultrassom dentro de um curral sendo usado para avaliar animais em alta escala. Uma outra que vem sendo bastante utilizada, e a gente aqui na Embrapa Gado de Corte já tem um trabalho aí de mais de 10 anos, é a parte de eficiência alimentar, que tem a ver com o quê? Você conseguir identificar aqueles animais que conseguem ganhar mais peso consumindo menos alimento, o que é extraordinário. Isso significa um animal mais lucrativo e mesmo mais sustentável. Ele precisa de menos recursos da natureza, do ambiente, para ganhar a mesma quantidade de carne. Mas como avaliar isso individualmente, em larga escala? E aí vem as tecnologias que permitiram que hoje a gente tenha coxos e bebedouros automatizados. Então, o animal consegue, na hora que ele acessa um bebedouro ou comedouro, na verdade, ele tem uma identificação na orelha, e aí você consegue saber quanto cada animal comeu e quanto o animal bebeu. E isso, atrelado a balanças também automáticas, permite que a gente tenha consumo alimentar versus ganho de peso, e eu tenho medidas de eficiência alimentar. Então, veja a quantidade de tecnologias, computação, parte de engenharia, de eletrônica, a parte reprodutiva, que junto vem fazendo com que os nossos rebanhos brasileiros sejam a cada geração melhorados, e a gente vem colhendo os frutos aí, como a gente já falou por aqui. Muito bem, Gilberto, a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto, mas eu preciso chamar aqui um rápido intervalo. Vou pedir para você aguardar só um pouquinho, porque nossa pausa é bem rápida e a gente volta para esse bate-papo, tá bom? Beleza. E a você que está em casa, eu quero reforçar aqui um convite. Reveja esse programa e todos os outros programas da nossa grade na íntegra, onde, quando quiser. Para isso, basta acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer então essa rápida pausa. Voltamos já já. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso programa Boi Forte. Hoje o nosso bate-papo com o pesquisador em melhoramento animal da Embrapa, Gilberto Menezes. A gente vai voltar então essa nossa conversa com ele. Gilberto, a gente estava ali no primeiro bloco contextualizando um pouco, falando sobre todo esse cenário que torna, né, a carne brasileira uma carne tão valorizada, uma carne de destaque graças ao melhoramento genético. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu ouvi um tempo desse conversando com um produtor, e aí esperei a oportunidade para perguntar para alguém que entende. Quem define o momento de se investir no melhoramento, ou de cruzar raças, ou de, enfim, isso é uma demanda, por exemplo, que vem dos próprios produtores, que vem do setor, é uma decisão que a ciência toma de acordo com essas demandas, enfim, de onde vem essas demandas para se melhorar geneticamente, no caso aqui, a gente está falando do gado de corte? Certo, Felipe. É uma ótima pergunta. E assim, a resposta acaba tendo várias linhas que a gente poderia adotar aqui, né? Evidentemente, quando a gente busca o melhoramento genético das raças usadas, né, na produção de gado de corte, isso tem como objetivo que a gente tenha rebanhos, populações de bovinos mais adaptadas, mais alinhadas ao sistema de produção, mas que, claro, que vão produzir uma carne que tenha uma demanda, né, que vá atender aos mercados, seja o mercado interno, seja o mercado externo, que o Brasil, como a gente já vem discutindo aqui, é um protagonista e comercializa aí a sua carne para diversos mercados em todo o mundo.
sendo que cada um desses mercados, por vezes, tem características e exigências diferentes em termos de qualidade da carne, mais ou menos macia, menos ou mais com gordura, enfim, peças maiores ou menores. Mas eu diria o seguinte, tirando essa questão do mercado, que pode sim direcionar, principalmente em termos de vou usar, por exemplo, só uma raça zebuína ou vou fazer um cruzamento combinando zebu com taurino, raça europeia, para buscar uma carne, talvez com uma carne com maior maciez, com maior marmoreio, que é a gordura entremeada, que vai me permitir, então, atingir um mercado que paga melhor, que demanda uma carne com uma qualidade diferenciada em termos de maciez ou mesmo gordura, como a gente falou. Esse é um aspecto claro e que, sim, o melhoramento genético ele é direcionado, ele é puxado por isso. Mas eu diria que antes desses aspectos, o criador, o produtor, ele acaba sendo direcionado e demandado de buscar a melhoria genética do seu rebanho pela própria questão de sobrevivência no negócio, para se manter competitivo dentro da sua realidade produtiva. Isso a gente vem observando nos últimos anos no Brasil, cada vez mais um desafio aos produtores, seja ele pequeno, médio ou grande, em todas as partes do Brasil, onde para que ele mantenha a atividade saudável, com lucratividade, ele precisa estar buscando trabalhar com máxima eficiência, com máxima produtividade, claro, respeitando as suas condições produtivas. E o melhoramento genético, ou seja, ter animais que sejam mais adaptados à sua realidade e que sejam mais produtivos, que respondam melhor aos investimentos, é um dos caminhos. Obviamente que isso junto com todo o aspecto de nutrição, de manejo, de sanidade, mas pensando aqui no nosso assunto que é genética, certamente eu buscar ter um rebanho mais eficiente, mais produtivo, isso me ajuda a ter um negócio mais lucrativo e me ajuda a me manter naquela atividade, seja pensando na saúde financeira do negócio acima, mesmo se eu fico ou não na atividade. Hoje, por exemplo, muitos produtores acabam sendo tentados a sair da atividade e ir para a agricultura. Então, o melhoramento, trabalhar com animais geneticamente superiores é uma forma de eu também de eu manter esse alto nível e garantir a minha lucratividade. Além disso, é uma forma de eu diferenciar o meu produto, diferenciar a bezerrada que eu produzo, diferenciar a garrotada que eu produzo e, assim, agregar valor dentro do meu negócio. Enfim, veja que a gente tem essa demanda variada, desde ela vou pensando no mercado que eu preciso atender com a minha carne, mas também uma demanda intrínseca, que eu diria assim, do negócio, para eu me manter vivo, para eu me manter competitivo. Né? Isso, para mim, é muito, muito claro e que a gente não pode perder isso de vista. Agora, para fechar essa questão, quando eu vou investir em melhoramento genético? Eu entendo que o melhoramento genético é para todos os criadores, pequenos, grandes, pequenos, médios, né? Agora, a questão é que eu vou conseguir, de fato, agregar esse avanço, eu vou conseguir trazer o melhoramento genético como algo a mais no meu processo de produção de carne bovina, se os outros fatores de produção estiverem bem resolvidos, estiverem também sendo tratados, a parte de nutrição, a parte de saúde, né, a parte de bem-estar. Porque também, sabe, Felipe, não adianta o criador falar, olha, então eu vou fazer melhoramento, eu vou fazer um cruzamento, eu vou trazer animais de uma genética superior aqui para a minha fazenda, para o meu negócio, mas não penso que eu tenho que melhorar meus pastos, que eu preciso melhorar meu manejo. Nesse caso, eu vou estar dando um tiro no pé, igual a gente costuma falar. Muito bacana. Agora, aproveitando que você está aqui, né, falando com a gente, um cientista, um pesquisador, e que, né, tem a Embrapa aí como seu local de trabalho, queria perguntar para você qual é o papel hoje da Embrapa, hoje não, qual é o papel ao longo do tempo, né, e até hoje da Embrapa em todo esse processo, no processo de melhoramento genético. Existem linhas de pesquisa ou projetos que a Embrapa toca justamente nesse sentido do melhoramento animal, do melhoramento genético bovino? Absolutamente, Felipe. Essa é uma das missões
importantes da Embrapa desde a sua fundação. Eu trabalho aqui na Embrapa Gado de Corte e desde a fundação, no final da década de 70, tem uma equipe de pesquisa focada no melhoramento genético de gado de corte, seja atuando na área de seleção, que é buscar desenvolver rebanhos, populações cada vez melhores geneticamente para as características de interesse, mais peso, mais carcaça, mais reprodução, mas também na linha de cruzamentos, buscando estudar e entender quais são as combinações mais adequadas entre raças para os sistemas de produção brasileiros e, dessa maneira, subsidiar os nossos criadores, a nossa cadeia produtiva, a tomar melhores decisões de acordo com as realidades e com as demandas que eles enfrentam. E isso a gente vem fazendo, como eu já falei, então, há mais aí de 40 anos. Evidentemente, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, as formas de fazer essa pesquisa, ela vai mudando. No início, o desafio era desempenho, era ganho de peso, era reprodução. Hoje, além do animal ganhar peso e ter uma carcaça boa e ser eficiente do ponto de vista reprodutivo, ele tem que ter eficiência alimentar. A gente tem uma linha aqui de pesquisa na Embrapa Gado de Corte com eficiência hídrica, ou seja, buscando entender como fazer a seleção para animais que consomem menos água e ganham mais peso. A água, um recurso natural tão importante. A questão própria do metano, né, um gás ligado ao efeito estufa, que também a gente passa a estudar e entender como isso pode ser incorporado aos processos seletivos e levados aos criadores. Agora, o grande papel nosso da Embrapa tem sido conectar a ciência, a pesquisa, à realidade, à cadeia produtiva. E nisso a gente tem aqui, na Embrapa Gado de Corte, desde 1996, o programa Embrapa GenePlus, que é um programa de assessoramento genético a criadores de várias raças bovinas de corte, onde a gente ajuda levando tecnologias, conhecimento dentro das fazendas, para que esses criadores possam fazer melhor o seu trabalho de seleção e cruzamento e, assim, gerar rebanhos cada vez mais produtivos, mais eficientes. E a gente vai completar 30 anos o ano que vem fazendo esse trabalho que envolve, Felipe, pesquisa, desenvolvimento e inovação, transferência de tecnologia de dentro da academia para o setor produtivo e, assim, em parceria com os criadores, com todos os atores, a gente fazendo o Brasil avançar. Bom, eu ia te perguntar algo mais ou menos agora nesse sentido sobre o futuro. Quais tendências você enxerga aí para os próximos anos na área de melhoramento genético? Você acha que a gente vai caminhar aí para um modelo ainda mais baseado em biotecnologia, em genômica, inteligência artificial, que agora está inserido em todos os processos aí, né? Como você enxerga esse futuro do melhoramento genético aqui no Brasil? O Felipe, não há opção, tá? Isso já é, na verdade, realidade. No mundo, e no mundo da pesquisa, isso já vem sendo trabalhado há algum tempo. Esses novos fenótipos, como eu já falei aqui, eficiência alimentar, eficiência hídrica, produção de metano, isso já está fazendo parte do meio acadêmico, mas começa a ser cada vez mais demandado que o setor produtivo também se preocupe e que então a gente venha trabalhar com isso. Apesar que a gente tem tido também grandes avanços nesse setor, ao melhorar os nossos rebanhos, torná-los mais produtivos, isso de forma indireta a gente está também já contribuindo para uma maior sustentabilidade, mas eu não tenho dúvida que a parte de biotecnologias, as informações genômicas, que hoje já são absolutamente realidade dentro dos programas de gado de corte no Brasil. A avaliação genômica hoje já está aí algo já há 5 a 10 anos, já uma realidade, já com impactos reais nos nossos rebanhos, biotécnicas reprodutivas cada vez mais avançadas, né? A parte de fertilização in vitro, a parte de mesmo os protocolos de inseminação artificial também, cada vez sendo mais aprimorados e facilitando todo esse processo de melhoramento. E como você falou de inteligência artificial e mesmo automatização de processos. A gente vem também vendo a possibilidade de novas medidas serem feitas nos animais, usando sensores, usando câmeras, usando mesmo drones, e essas novas medidas serem incorporadas no processo seletivo e permitindo que a gente vá além das características
tradicionais, como peso, parte carcaça, a gente conseguindo avançar na parte de comportamento, que pode nos ajudar, inclusive, na parte de maior adaptação e mesmo nessa parte de emissão de gases de efeito estufa. Enfim, eu não tenho dúvida que isso vai fazer parte da nossa realidade, e não por uma opção, mas por uma necessidade, para que a gente continue tendo rebanhos bovinos cada vez mais produtivos, mais adaptados às condições que a gente tem no Brasil e produzindo uma carne, um alimento de qualidade e que respeite o meio ambiente. Pois é, você está falando sobre essa questão do meio ambiente, né? E, de fato, todos os indicadores mostram que o consumo por proteína, a procura por proteína vai crescer aí nos próximos anos, e aí é um desafio tornar, né, a disponibilidade das proteínas de uma maneira sustentável. Mas a pecuária brasileira ela já está se tornando, de fato, caminhando, graças a esse melhoramento, para se tornar uma pecuária, de fato, sustentável, né? Ela é uma atividade, ela já é uma pecuária sustentável, sabe, Felipe? E a gente vem, ao longo dessas décadas, onde a gente consegue ter animais que produzem uma carne de qualidade, uma proteína, um alimento de alta qualidade, com a base de celulose, a base de pasto, usando áreas pouco aptas à agricultura e à produção de outros tipos de alimentos, isso, para mim, é o mais claro, a mais clara definição de sustentabilidade. Agora, é evidente que a gente precisa melhorar, e a gente vem fazendo isso à medida que nós temos animais que ganham mais peso no menor tempo, e, portanto, a gente tem carcaças mais pesadas no menor tempo, animais que entram em reprodução cada vez mais cedo, aumentando o giro de produtivo dentro das fazendas. A gente está conseguindo o quê? Produzir mais carne com maior qualidade, usando menos terra, usando menos recursos, e assim a gente está colaborando aí para o nosso planeta, para a nossa sociedade. Muito bem, essa é uma pauta que está em voga em todos os segmentos aí, a gente fala direto sobre isso aqui com o pessoal, os representantes dos grãos, da agricultura, mas também com a parte animal, né, com a pecuária, os criadores de suínos também. A gente tem conversado bastante sobre essa linha sustentável da produção. Bom, Gilberto, se a gente tivesse tempo, a gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando, mas o nosso tempo aqui chegou ao fim, então quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente sobre esse tema, apresentado um pouquinho sobre as tendências do cenário brasileiro hoje, nessa questão do melhoramento animal, do melhoramento genético. Saiba que o canal está aberto para esse diálogo, então vamos voltar a conversar em novas oportunidades, com certeza, viu? Muito obrigado pela gentileza. Ô, Felipe, foi uma satisfação, um privilégio, muito obrigado. A Embrapa está à disposição, eu estou à disposição, né, de estar colaborando, sempre como eu coloquei aqui, em sinergismo, em colaboração com todos aqueles envolvidos nessa cadeia tão importante que é a de carne bovina. Um abraço. Valeu, a gente se encontra em breve. E a você que está em casa, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação em uma nova oportunidade. Até a próxima, então. Tchau.